Boa noite, bem-vindos a este podcast que talvez seja o podcast mais importante da sua vida como empreendedor. Se você que está assistindo essa live agora com a gente, é porque você é uma pessoa que realmente entendeu que você não pode ser multado. E é sobre isso, olha, eu tô pegando vocês pelo medo numa sexta-feira, porque eu sou dessas. Mas, gente, hoje nós vamos falar sobre coisas muito importantes e para trazer esse assunto importante que eu sou só a portadora da má notícia, não matem o mensageiro, eu estou só como mensageira. Eu trouxe pessoas técnicas que vão esclarecer para vocês o que é esse negócio aí, esse bicho e-social, o que ele come, onde ele vive, o que eles fazem. Eu trouxe duas pessoas que são nomes aqui na nossa região, não só em Castanhal, mas graças a Deus, né, filhos de Castanhal, mas já estão tomando aí espaço em toda a região norte, que é o pessoal da Ramos Engenharia, e são meus parceiros, são pessoas que admiro profissionalmente, e quando você tem uma ótima coisa, né, uma ótima ideia, uma ótima notícia e uma coisa que é de utilidade pública, você tem que dividir isso com outras pessoas, e por isso que a gente está aqui neste momento hoje. Então eu não sei o que você está fazendo aí, mas desliga, para tudo, porque o seu momento tem que ser aqui com a gente. Se você precisa aí de uma água, já pega a água, bota do seu ladinho e não faz outras coisas, não deixa menino te atrapalhar, não liga a televisão, desliga, o seu momento é aqui com a gente. Bota isso aqui, faz assim, bota na sua televisão, a transmissão no YouTube mesmo, vai lá na TV, coloca e vê a gente na televisão, porque as informações que nós vamos dar aqui pode salvar você, pode salvar o seu negócio, pode te dar vontade também de fazer outras coisas aí dentro do seu negócio. Você fala assim, putz, eu nem sabia disso aí, agora eu já tô sabendo. Então coloca na televisão, porque eu tenho certeza que vai valer a pena cada minuto, né? Dizem que 1 minuto paga, te digo, 1 minuto que tu perder dessa live de hoje pode custar muito caro pra você, literalmente, até 200 e quanto que tá a multa agora? Até 300 mil. Até 300? Olha só, eu sou conservadora. Só vai aumentando, né? Só vai aumentando, o governo é assim, né? Jogou pra baixo, né? A gente pisca, aumentou. E eu ali achando que era 181, mas 181 mil foi ano passado, né? Vai depender de cada situação também, né? E de cada cliente. Então pode chegar até 300 mil. E dependendo da situação, isso pode se estender. Isso é só uma multa. Tem empresas que recebem 2, 3 multas. Tem multas retroativas, isso é de 1 ano. Pode ser dos anos anteriores. Então, assim, isso pode piorar bastante. Olha, vocês estão bem encrencados, mas calma que nós temos a solução. A gente não vem aqui para falar só sobre problema. Não somos Jornal Nacional. A gente não dá só notícia ruim e vai embora, né? A gente tá aqui, dá coisa boa e fala do jeito que deveria. Mas vamos começar com as apresentações, né? Estou aqui do meu lado com o queridíssimo Patrick Ramos. Fale aí seu nome, de onde você é, quantos anos você tem. Tô brincando, não precisa falar a idade, não. Mas fala um pouquinho de você pra gente. Perfeito. Meu nome é Patrick, eu sou fundador da Ramos Engenharia. Já tenho 9 anos de experiência na parte de consultoria. A Ramos Engenharia é um escritório voltado para engenharia, para a parte de consultoria e todo o suporte empresarial que vai nascer de demandas de engenharia, nós estamos atendendo. Essa live vamos tocar bem mais sobre SST, mas assim, Ramos Engenharia, o princípio básico é Ramos de Engenharia. Aonde tiver problema, nós somos a solução. O cara já é o vendedor, né? Eu só quero fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Manda um joinha aí. Confere com a gente o áudio aí, tá tudo certinho. Todo mundo tá ouvindo a gente, então beleza. Eu sempre pergunto isso, porque sempre fica alguém, né, Vanderlan? Sempre eu não alguém ouço, tá eu não tô falando isso. Então tá todo mundo ouvindo. Áudio. Além da Ramos, meu querido, você é quem mais? Você mora em Castanhal? Nasceu em Castanhal? Ah, não. Não nasci em Castanhal, já tô há 18 anos em Castanhal. Eu sou filho do Brasil, né? Então, assim, eu nasci no Maranhão, do Maranhão eu vim pro interior do Pará, depois eu vim pra Castanhal, onde eu criei raízes, uma árvore consolidada e amo Castanhal do fundo do coração, é a minha cidade. Mas Criou raízes e ramos. criei raízes e ramos e vários ramos e essa árvore tá crescendo e não para de crescer. Sou formado em engenharia ambiental. E por que uma pessoa faz engenharia ambiental, mano? Rapaz, eu fiz engenharia ambiental porque eu fui fascinado por 2 pontos: tecnologia e meio ambiente. Bem, e aí já entra a parte do sonho. Eu acho que toda boa história ela tem que ter um sonho, entendeu? Mas é por isso que o meu nome da minha empresa é Dreams. Exato. E por Trocadilho. isso que é uma boa empresa. Olha. Tudo nasce com sonho. Então eu sempre tive essa vontade de mexer com tecnologia e estar no meio do mato. Desde o começo. Logo cedo eu escolhi que eu ia participar, que eu ia fazer parte do IBAMA. Então eu não sabia que existia engenharia ambiental. Sim. Não, então eu vou ser do IBAMA. Eu vou fazer concurso. Vou fazer concurso. Quando chegou foi evoluindo, chegou na época de vestibular, engenharia ambiental.
Tanto que, por exemplo, fiz 5 faculdades só para engenharia ambiental, passei nas faculdades, sempre quis engenharia ambiental. Então me encontrei muito e ela me permite isso. Quando eu me formei, eu vi que o cenário do CLT engenheiro ambiental, ele ficava ainda muito fechadinho. Era muito de uma parte burocrática, não tinha tanto tato humano, não tinha tanta liberdade. E aí foi onde eu me descobri enquanto consultor. 2 anos depois da empresa funcionando, eu conheci um rapaz chamado Leandro Borges. E aí ele falou assim, você que trabalha autônomo na ramo de engenharia e ambiental e faz isso, você é um consultor. Até então, eu nem sabia que consultor existia, eu já era um consultor, mas não sabia. Ele me deu um nome, eu falei, meu irmão, é consultor. Tá aí a minha Deu profissão. consciência. Fez igual a minha mãe. Minha mãe fala assim, minha filha, as minhas amigas me perguntam, o que você faz? Aí eu não sei falar. Eu falei, mãe, fala que eu sou vendedora, consultora, resolve. Exato. Então, assim, esse ponto, quando me falaram do termo, consultoria é aquela pessoa que está ali para resolver, que vai ouvir, que vai trazer uma solução, que vai ser uma fonte a ser consultada, que vai estar ali na ação, mas também vai estar no bastidor. Eu trabalho muito nessas duas dinâmicas, então, por exemplo, sobre a parte de vender a Ramos, nossa, isso daqui para mim é quase natural, porque eu sou Ramos, eu vivo Ramos, eu sou isso daqui. Uhum. Então, assim, vender Ramos para mim é muito simples. Falar dela é falar do meu dia a dia, é falar de vivência. Já dos bastidores, que é para resolver o problema, que é dessa parte técnica, nossa, e eu sou muito técnico, eu sou muito metódico. E na consultoria eu encontrei esses 2 oportunidades. Contato com o cliente, explicar, dar uma solução e voltar para dentro de casa, que é o escritório e computador e dados e processamento. Então esse aqui é um pouquinho do Patrick profissional que hoje vem falando com vocês. Olha só, isso porque, gente, Patrick não estava... preparado. Não estava preparado. Você está se sentindo preparado agora, ô Danilo, para falar sobre Mais você depois disso aí? E aí temos o Danilo. Danilo de quê? Danilo Albuquerque. Albuquerque. O Danilo, que faz parte, né, dessas ramos, essas raízes e ramos. E aí, Danilo, me fala um pouquinho dessa história. Tá, eu sou Danilo Albuquerque, eu sou engenheiro ambiental e de segurança do trabalho. Sou sócio do Patrick, né? A gente Também começou... sonhava em ser engenheiro, igual o Patrick? Não. A vontade de vencer mesmo, de ter uma oportunidade, e é isso que eu busquei, né? Uhum. E aí conheci o Patrick, eu fui o primeiro estagiário do Patrick. Sério? Né, da Olha Ramos só que Engenharia, louco. E hoje sou sócio dele. E a gente atua nesse mix de consultoria ambiental e de segurança do trabalho. E Estagiário a sócio. eu ia falar, isso aí dá um livro legal, mano, Nossa, de com estagiário a certeza. A sócio. jornada do Danilo eu acho muito massa. Incrível. Ele não falou da jornada dele. Como foi? Como é que você viu isso aí Então eu nele? vou contar a jornada Conta dele. aí, mano. Isso que ele o sonho dele realmente era de ter uma oportunidade. Aí eu comecei a consultoria, conheci o Leandro, é consultor mesmo, o consultor tem escritório. Comecei a sobrecarregar de serviço, logo no começo. Como todo bom consultor não deu conta de todos os serviços. Não, querendo dar conta. Eu sei disso. E pegando mais do que consegue carregar. Aí tá, né? Rapaz, eu preciso de um estagiário. Quando a gente começa, a gente é uma equipe. Então, assim, eu era o marketing. Eu presa, equipe. Eu era o marketing, a contabilidade, o financeiro, o projeto, tudo. Tá. Falei, preciso de um estagiário, mas não tenho dinheiro pra pagar estagiário, não. Não vou jogar aqui um estagiário voluntário. Estagiário voluntário. Deve existir algum desavisado que vai querer nessa. Meu irmão, eu não achei o melhor desavisado. É o cara. Aí tá, Danilo entrou de graça, trabalhando e com muita vontade, sempre ele entrou já com uma meta muito clara. E Patrick, como é que eu faço pra ser dono da empresa também? Aí eu olhava pra ele e falei, meu irmão, eu sou liso, tu é liso. Vamos ser 2 lisos felizes? Falei, só trabalhando, eu acho que assim, te mantém dentro da empresa que a tua hora vai chegar. Isso tem o quê? Uns 5 anos aí, Tem. o começo dessa conversa. E desde lá, a força do Danilo de se manter e se integrar a Ramos foi muito grande. Então, por exemplo, o que eu comentei que o princípio da Ramos Engenharia é criar ramos de engenharia, a gente nasce enquanto ambiental. O Danilo ele foi o pioneiro sobre abrir e consolidar um ramo fixo que é de SST. Então hoje a gente atende toda a parte de engenharia? Sim. Eu ia até te perguntar, né? O que uma empresa de consultoria ambiental fornece de serviço para alguém? Quem você é e quem você pode ajudar? Perfeito. Vamos lá. Quem eu sou? Eu vou tratar de toda a parte de gestão e licenciamento do setor ambiental. Então, E todas as empresas precisam dessa gestão?
Todas as empresas elas vão precisar dessa gestão. Eu acredito, Fernanda, que tem um exemplo que eu gosto muito de usar, que é sobre a tomada de consciência. Então, por exemplo, quando você abre uma empresa, você precisa de uma contabilidade. Se tu não tiver uma contabilidade, a única coisa que vai ter não é que os problemas somem, entendeu? É só que tu não tem a pessoa para resolver. E tu não tem a consciência deles, né? Exatamente. O setor ambiental é a mesma proporção. Obviamente que, assim, se tu falar sobre a contabilidade, uma fábrica de 10 mil colaboradores, ele vai precisar de um escritório de contabilidade com 10 contadores, uma equipe, ok. Uma empresa de um colaborador, ele continua precisando de uma contabilidade. O que vai mudar é o tamanho e a proporção do setor. E não é porque o cliente não tem ciência que ele precisa do setor ambiental que os problemas dele somem. Então, por exemplo, o SST. Não é porque o cliente ele não sabe que agora, em janeiro, ele tem que enviar os programas do E-Social dele, que ele não vai ser multado. Não. Ele só está na ignorância daquela informação. A partir do momento que ele toma consciência que ele precisa daquilo, ele começa a quê? A solucionar aqueles problemas antes que eles nasçam. A Ramos Engenharia, o nosso na parte, e aí isso acaba sendo replicado também um pouco para o SST, num ramo diferente, mas assim, o que eu faço? Eu crio, consolido e vou gerir o setor ambiental. Então toda empresa ela vai ter a necessidade. E obviamente a gente entende que a gente está atendendo clientes desde escritório até fábricas que atendem, por exemplo, o mundo todo. Patrick, é o setor ambiental? É. As demandas vão ser diferentes. Todas, de modo geral, vai precisar da parte de legislação. Isso a gente vai atender. Agora, a parte de gestão ambiental é personalizado para cada cliente. Então, tem clientes de roupa, por exemplo, que o que eles precisam é se posicionar que é uma marca sustentável. Setor ambiental, fazemos essa parte de marketing ambiental, gestão ambiental, gerenciamento de resíduos, agregar valor. Obviamente que nos grandes também isso tem em outras proporções. Fábricas, de modo geral. Fábrica gera resíduo. Todo tipo de resíduo, eu vou gerenciar esse resíduo. Então, hoje a gente tem um serviço que se chama acompanhamento ambiental, que também tem o acompanhamento de SST, que a promessa e a venda do serviço é o seguinte: eu crio, estruturo e vou gerir o seu setor ambiental. Não precisa você ter um engenheiro ambiental fixo na sua empresa. Não, eu consigo terceirizar todo esse setor por completo. Então, esse é o principal carro forte da Ramos Engenharia, é a consolidação e a gestão de terceirização de setores. Logo quando eu criei a Ramos, eu ouvi muito, porque assim, a ideia foi, e aí a ideia de criação da Ramos foi muito louca. Eu cheguei e falei assim, rapaz, esse negócio de ser fichado por uma empresa não vai dar certo. Não vai dar certo. O bom empreendedor. Aí eu fui lá na internet, aí eu procurei tudo que um engenheiro ambiental poderia fazer. Consegui criar uma lista de 45 serviços que um engenheiro ambiental pode fazer. Eu falei assim, pronto, tá aqui. Eu vou pegar essa lista de 45 serviços, vou chegar nas empresas e falar assim, ó, eu sou engenheiro ambiental. Para tu me contratar, teria que pagar 6 salários mínimos, que é meu piso. Mas assim, esquece isso. Bora fechar na consultoria. Tu me paga um salário mínimo e eu vou fazer as 45 coisas. Patrick, tu sabia fazer as 45? Claro que não. O que eu precisava, oportunidade de demandas para fazer aquilo. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2015. E assim, quando a gente começou, o mercado ele não estava preparado para terceirizar o setor. Então, por exemplo, coisas que eu ouvi muito é: nossa, tu tá prostituindo muito a profissão. Nossa, não tem como um engenheiro ambiental ele trabalhar só com um salário mínimo. Ah, não tem isso. E eles não entendiam que a nossa pegada era exatamente mostrar que qualquer empresa, porque não é, vai ser uma padaria, ela não consegue pagar 6 salários mínimos para o engenheiro ambiental e não tem demanda para isso. Aqui, geograficamente, aonde a gente está instalado, nem há empresas grandes, e eu estou falando voltado para Castanhal, empresas grandes o suficientes que precisariam de um engenheiro, 8 horas por dia, CLT, para gerir aquilo. Então eu fui rateando o custo. Olha, é sob demanda. Todas as tuas demandas eu venho, resolvo, eu saio daqui, eu atendo outro, atendo outro, atendo outro. Hoje, a gente está atendendo para mais de 42 empresas fixas. Ok, ou seja, temos estruturação de planos, então agora a entrada era, paga um salário mínimo que eu vou fazer tudo. Ad eterno, né? Eu faço todos. Exato. Tudo que você precisa. A gente faz isso. Eu sei bem como é que é. Uma coisa que eu aprendi, Patrick, é que existe a diferença entre a consultoria e a assessoria, né? Então, você quer o meu trabalho de consultor, eu vou te dar uma consultoria, vou consultar o que você precisa e o assessor que ele vai fazer tudo o que precisa. E são coisas diferentes, né? Sim.
São preços diferentes, É enfim. interessante falar também sobre o próprio nicho, né? A gente atende tanto para serviço avulso e para acompanhamento, que é esses clientes maiores que têm uma demanda ambiental mais latente, né? A especialidade Então- de vocês hoje, assim, empresas, se tivesse que pensar, Danilo, qual é a empresa que vocês mais têm dentro do hall de vocês? Fábrica de açaí. Não à toa, né? A Sim, gente sim. tem uma fábrica de açaí a cada Só esquina que aqui. desde o início a gente partiu muito do princípio da legislação, que toda empresa potencialmente poluidora precisa se regularizar ambientalmente. Então, eu vou para a padaria, a oficina e até as grandes fábricas, entendeu? E como tu vê, estão trazendo a COP30 para cá, ano que vem, né? Inclusive, Castanhal vai sediar alguns dos eventos. Você sente que isso é só um prenúncio de que, a partir de agora, toda empresa vai ter que ter não só a consciência ambiental, mas a prática ambiental? Sim, a prática ambiental e até mesmo buscar os selos, né? Sim. O princípio, ela precisa ter uma regularização, ela precisa ter a licença ambiental. Só que, por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele já me buscou para conseguir uma certificação Eu Reciclo. Ele olhou um rótulo que tem na garrafa de long neck da Heineken e ele falou, olha, eu quero um selo desse aqui. Só que esse é um próprio selo da Heineken. Então, Sim. é passar essa consultoria para ele do que ele precisa fazer. Mas que já começou. Que coisa agora. louca agora. Nem eu sabia que vocês são capacitados para dar esses selos e conseguir dar esses selos para as empresas? Sim, a gente tem um canal muito bom, né, de parceiros que fazem certificação e sempre a gente está com eles. Porque eu sempre digo que a gente está vivendo a era da consciência, né? As pessoas tendem a consumir mais de empresas que não pensam só no lucro, que não pensam só em venda, mas pensam em como o planeta vai ficar, né, depois que a gente sair. Porque quem pensa em ser pequeno, não, ok, tá tudo certo, você quer ser pequenininho pro resto da vida, mas as empresas que pensam em crescer, perpetuar e criar legado, tem que pensar no que vai deixar. Né? Porque o meio ambiente é onde... Eu sempre brinco que o planeta não precisa da gente. Se ele quiser, ele dá um estalo e a gente vai embora. Mas quem precisa somos nós. Então, somos nós que temos que correr atrás do prejuízo. E é muito legal saber, porque eu realmente não sabia. Olha, se você é uma grande empresa e não tem alguns certificados e rótulos que você acha que seria legal para o seu cliente consumir mais, a Ramos Engenharia te ajuda nisso. Está sendo uma surpresa para mim. Quero pro Guará, inclusive. Obrigada. Se você não sabe, também entre em contato com a gente que a gente vai mostrar as possibilidades disso, tá? Um ponto interessante do que tu comentou é que, assim, quando eu comecei a fazer engenharia ambiental, isso aí já vai ter o quê? Há 15 anos atrás, era a profissão do futuro. Graças a Deus que quando eu me formei, ela virou a profissão do presente. Então, Patrick, qual é o impacto da COP30? É materializar o presente, é nível de consciência mesmo. Então, por exemplo, antigamente, quando a gente chegava para um empresário de qualquer fábrica, bora cuidar de meio ambiente. Nossa, eles pensavam que era utópico, que aquilo não gerava dinheiro, que aquilo não existe, não é comigo, não é com outro. É porque já tem gente fazendo errado, eu vou fazer errado. Hoje em dia não. Hoje eles já entendem que isso é uma preocupação real, que eles lucram diretamente com isso. Então o impacto da COP30 em trazer, a gente está vivenciando isso aqui, eu acho que é nível de consciência para os empresários. Eles conseguem entender as proporções disso. Tem um mercado grande para isso. Nossa, eu tenho que me posicionar para isso. Nós temos um cliente, por exemplo, que ele faz questão de ter uma postura ambientalmente correta. Ele já é uma pessoa muito arrojada em relação a isso. E também ele conseguiu descobrir um público aonde paga mais por ele ser essa pessoa. Então, assim, ele tem duas polpas. Uma que ele vende normal, e esse público, por ele ter certas certificações, ele consegue aumentar questão de uns 20 a 30% do valor do produto dele. É o mesmo produto, só a questão de mudou de posicionamento. Então, assim, trazer essa realidade, então quando a gente está trazendo grandes empresas e eles veem que tem possibilidade de negócio, isso daqui é fundamental. Olha, nós estamos ao vivo aqui e eu vou ser muito ousada aqui agora, porque isso não é um trabalho só ambiental, meu querido, isso é um trabalho de marketing. Vamos fazer um collab aqui entre essas empresas, porque
Posicionar clientes é nossa especialidade. Imagine posicionar clientes ambientalmente corretos. Olha, vocês estão assistindo, vocês estão vendo que eu estou fazendo ao vivo essa proposta para o Patrick não fugir. Vamos fazer esse negócio acontecer. Absoluto. Porque realmente, eu acredito muito que quando você valoriza o produto, né? E aí vocês têm que ter essa consciência, né? Se você valoriza o seu produto, se você tá... não adianta correr. Ninguém consegue dar certo, fica correndo indo pelos lados falhos, né? Pegando atalhos. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E muito, né, essa impossibilidade de correr, o próprio governo está ficando... Do jeito que a gente evolui, as ferramentas de fiscalização, as ferramentas do governo começam a evoluir também. A gente acha que a tecnologia chega só pra gente, e não. Né? Antigamente, como é que era feito? Que vocês estão com esse novo produto, que é colocar... Vamos começar a entender primeiro como é esse mundo do e-social. Porque até onde eu sabia, gente, o e-social ele era uma ferramenta que era para ser alimentado única e exclusivamente pelas contabilidades, né? E eu tive a consciência com vocês que não, que tem um viés ali do e-social que não são as contabilidades que cuida, né? Mas vamos começar entendendo o que foi o e-social dentro deste mundo que vocês vivem? O que foi o e-social para as empresas? É um sistema de escrituração digital onde ele vai unificar tanto a questão contábil, de questões trabalhistas e previdenciárias. Eu consigo atender toda a questão de riscos de colaboradores, as condições ambientais de trabalho, os exames que eles precisam fazer, os periódicos. Então, tudo ali eu consigo trabalhar. Ele vem para facilitar. Ou seja, facilita tanto para o colaborador quanto para o empregado. Todas as informações vinculadas e unificadas em um único sistema facilita muito para a auditoria do próprio governo. Então, ele vem para ajudar, de fato, tanto o empresário quanto o empregado. Pois é, mas assim, ajudar porque tudo fica num lugar só, né? Sim. Porque antigamente, até onde eu sei, você sempre teve que fazer tudo isso. Sempre teve que fazer os laudos, sempre teve que fazer os periódicos, os exames. Tudo sempre teve que ser feito, mas não existia um lugar onde eu concentrava tudo, é isso, né? Sim, sim. É como se fosse um mundo ideal. Imagina ali um mundo ideal, onde em vez de eu ter que ficar levando vários laudos de forma repetitiva, para vários órgãos diferentes, agora eu faço isso do escritório numa única plataforma. É isso. Exatamente. Sim. Então, o e-social, ele consolida todas as informações do profissional, inclusive não existe mais carteira de trabalho física, né? A carteira de trabalho agora ela é uma carteira online. Porque na minha época, que eu não posso falar a minha idade, né? Que sou jovem. 52 anos. Na minha época também era física, né? E agora é uma facilidade muito grande. Exato. E aí, essa facilidade pra gente, né, de não ter que sair correndo pros cantos, também se tornou uma facilidade pro governo em fiscalização. Porque uma coisa que eu ouço muito é gente falando, né, sobre essas multas de não conformidade, porque, você é uma obrigação, não existe uma possibilidade de não estar em conformidade com o E-Social, ou seja, não existe uma possibilidade de você não botar tudo que lá tá pedindo. Porque, da mesma forma que tem a facilidade da gente colocar, tem a facilidade do governo fiscalizar. Sim, sim. Antes, eu penso assim, que a fiscalização sempre houve, mas era uma fiscalização manual, né? O governo dava mais atenção ali, talvez, para as empresas maiores, porque as multas eram maiores, a arrecadação também, e as empresas menores iam ficando para ser fiscalizadas depois, e aí dava a sensação para o empresário de impunidade, né? Tipo, eu posso fazer sem me legalizar, que tá tudo bem. Um ponto técnico, Fernanda, sobre sistemas. A gente está tratando aqui, sim, do E-Social. Mas, para falar a verdade, existe um sistema que todo mundo já ouviu falar e que ele vem ganhando muita proporção, que é o Gov. O Gov.com. Exatamente. Que é o gov.br. Inclusive, se acessa através do Gov. Exato. Para falar a verdade... Tudo começou ali, né? O Gov, ele é a integração. Então, o que está acontecendo? Existia o E-Social separado. Por exemplo, existia carteira digital de habilitação. Quando saiu, se vocês se lembrar... Fala mais pertinho. Isso. Não era pelo Gov. Tu logava. O sistema, ele era totalmente separado. Hoje, com o Gov, ele é uma plataforma de integração de sistema público. E ele vem ganhando proporção. Então, por exemplo, tudo é Gov.
Ah, eu vou tirar uma habilitação, eu entro pelo Gov. Ah, eu vou fazer o E-Social, eu entro pelo Gov. INSS, INSS, FGTS. tudo. Então, tudo começa pelo Gov. E com isso, faz com que as informações sejam Se cruzadas. Exatamente. E não é à toa até que o governo criou o Pix, né? O Pix não foi... É uma forma de cruzar informação e conseguir fiscalizar mais fácil, né? Exato. E aí, aonde é que fica interessante essas informações? É porque, assim, antigamente o nível de inadimplência pelo E-Social era muito grande. Só que dava muito trabalho auditar aquilo, porque, por exemplo, eu não enviei. Mas aí, então tá, eu sou um técnico da Receita Federal, aí eu puxei ali o meu antigo E-Social e falei, não, o João aqui ele não enviou, peraí, eu vou lá com o João. Aí chegava lá, o João ele já tinha encerrado a empresa, já não tinha faturamento, não tinha mais nada. Ele só via que não tinha enviado. Porra, é um beco sem fundo. Hoje o que se audita é o Gov. O governo, ele integra tudo. Então ele puxa, por exemplo, a tua Receita Federal, ele puxa a quantidade de colaboradores que tu tem, ele puxa a quantidade de programas que tu enviou e ele começa a cruzar essas informações para falar assim, porra, peraí, é o João, que tem 10 funcionários, que faturou 4 milhões, que emitiu nota fiscal, que tem esses carros vinculados nele. Ele tirou até essa nota no Enem. Porra, peraí. João, meu irmão, vem aqui. Entendeu? Então, o Gov integra. Isso tudo num clique, né? E totalmente Pra falar a verdade, hoje nem existe mais esse cara. Só puxa o relatório, já integra. Nunca foi tão fácil tudo. levar uma multa, né? Nunca foi tão cômodo assim. É mais rápido do que o Pix. É mais rápido que o Pix. E aí, o E-Social, ele só pra gente, né, até pras pessoas que... Porque assim, gente, eu sou empresária, eu vivo nesse meio, tenho um certo nível de consciência, mas eu confesso pra vocês que até pra eu conseguir entender, conseguir falar assim, agora fez sentido, eu, né, precisei trabalhar ali a massa cinzenta para poder entender. Por isso que eu tô fazendo desde o início, assim, para ficar claro. Beleza. Entendo que é o E-Social. Eu tenho um funcionário, eu já tenho que alimentar? A partir de um funcionário? A partir de um funcionário, tem que fazer o envio. Tem que fazer programa, tem que fazer o envio. Isso tanto para a empresa ME, MEI e EPP. É obrigatório. Até MEI também? MEI tem que fazer. E aí vai muito da consultoria em poder orientar se vai entrar com uma declaração de isenção de riscos, se vai precisar fazer um inventário de riscos ou então o próprio PGR. Olha, MEIs que estão me assistindo, porque eu pensei que MEI estava isenta dessa parada, mas até você que acha que... Mas eu só faturo 6 mil por mês, né, MEI? Sim, acho que é. Eu só faturo 6 mil por mês, vocês têm que enviar se você tiver funcionário. Não é uma opção, né? É obrigatório. No máximo, igual o que o Danilo comentou, ele pode ser isento do programa, mas agora a comunicação, ela é obrigatória. Eu sou isento. Tá, então comunique que você é isento. O ponto parte daí, tá? Então, a comunicação que ela é obrigatória. E aí vai ter várias situações e programas a ser enviado. Caso não se comunique, quais os riscos que o MEI corre? Também vai ser multado, autuado e penalizado. Eu vou até entrar nesse pormenores aí. Agora eu estou tentando entender mesmo como funciona. E por que vocês começaram a atuar nessa área? Porque não é a área de atuação da engenharia ambiental, correto? Sim. Vocês começaram a atuar porque vocês entravam nas empresas e viam que estava dando muito BO por falta de informação? Como é que foi isso? Acredito que iniciou um pouco comigo, né? Foi. Eu era o projetista do Patrick, então todo o projeto ambiental eu fazia. Todo o tipo de projeto, ETE, PCA, todo tipo de projeto ambiental eu fazia. E eu quis aprender um pouco mais. Então, a linha de segurança do trabalho, ela está muito vinculada ali com o ambiente também, né? Quando a gente trata sobre condições ambientais de trabalho, vão ter os riscos ali. E está muito ligado. Então, foi onde eu fui para essa área de segurança do trabalho. E a partir do momento que eu peguei meu diploma, o Patrick falou, pronto, agora bora vender. E aí bora a gente caiu para venda. E foi onde já estava toda essa mudança do E-Social. Quando foi que mudou? Para 2021, 22. Foi quando as coisas começaram a ficar 20, mais tecnológicas, né? Pós-pandemia ali, que estavam tentando evitar filas, investiu-se muito em tecnologia. E a coisa está esquentando, né? Por exemplo, ele deixou de ser facultativo ali em 2023, janeiro de 2023. Agora ele passou a ser obrigatório. Então, onde a gente começou ali era facultativo.
era muito para manter ali a segurança da empresa, né, do colaborador também, para que ele pudesse entender os riscos. E hoje é obrigatório o envio Hoje é obrigatório. dos programas e laudos, que a gente vai até entrar nos detalhes, porque tem muita gente que nem faz ideia que tem que entrar em conformidade com alguma coisa, e muito menos que programas são esses, que é isso, porque não é todo mundo que pode fazer, né? Igual o Patrick falou, agora que tu tirou o diploma, agora que tu vai fazer, porque não pode simplesmente, é uma coisa que tem que ficar claro para vocês, gente. Eu tenho que estar em conformidade com a social. Peraí, deixa eu abrir aqui, um primo meu pode fazer isso. Sabe a história do meu primo faz mais barato? Não, o primo meu pode preencher aqui os dados e deixar tudo. Não é assim. Meu sobrinho sabe mexer, O né? meu sobrinho sabe mexer, é bem isso. Não é uma coisa, é uma coisa técnica, são laudos técnicos que tem que ter validade ali, porque assim como você pode ser pego por causa do imposto de renda mal declarado, você também pode ser multado por um E-Social mal alimentado, ou estou errada? Totalmente certo. É o ponto que eu queria comentar. O envio, pessoal, ele é obrigatório anual, ok? Mas o fato de não enviar, você fica inadimplente. Então, por exemplo, é porque a minha empresa tem 10 anos e eu nunca enviei. Eu vou continuar sem enviando. Não, meu irmão. Tu só tá acumulando cada vez mais uma pendência. Isso começa a zerar a partir do primeiro envio. Então, a empresa que não enviou há 10 anos atrás, ela vai receber o quê? Uma multa de 10 anos atrás. Eu comecei a enviar. Então eu já começo a contar aqui. É igual o imposto de renda. Sim. Eu declaro imposto de renda esse ano. Eu não vou declarar ano que vem. Beleza. Eu vou declarar ano que vem. No próximo ano. Daqui 10 anos, eu posso ser atuado pelaquilo que eu não declarei. Exatamente. Então, assim... Principalmente agora que é obrigatório. Exato. Não tem uma opção, né? É obrigatório. É obrigatório, e quem nunca declarou, não é que assim, a partir de agora, ele tá ok, zerou. Não. Quem nunca declarou, ele já tá inadimplente. Por ser obrigatório, o que cada vez a gente vai rodar cada vez mais com a integração do Gov é auditar exatamente isso. O volume de informações a nível Brasil é muito grande e a parte pública operacional é muito curta. Então, e aí vai surgir, por exemplo, igual já surgiu e cada vez tá ficando mais fino, malha fina. Sim. O Gov vai ser exatamente esse ponto. Então, não é uma coisa só que assim, nunca fiz e tô seguro. Não, nunca e já fez é e tá assim seguro no em BOzão. outros países, né? Em países mais desenvolvidos, já é assim, você não consegue fugir da receita por muito tempo. Você dá 3, 4 meses, eles bloqueiam. E aí pensa, eu estou em inconformidade. Eu recebi uma multa. Ok, não vou pagar a multa. Tá? E quais são os riscos que você pode correr, né? O bloqueio das contas, a sua empresa não consegue pegar nenhum tipo de empréstimo, você não consegue fazer nenhum tipo de financiamento, você mata, ok, vou matar a empresa aqui e vou abrir outra. Cara, o seu nome já está sujo. Vou abrir a empresa no nome da minha esposa. Aí você tá fazendo... Olha, uma coisa que eu tenho para te dizer. Não existe, mas não existe mesmo o sucesso com atalhos. Ele pode acontecer em um determinado momento, mas ele não perdura. Então não adianta ficar tentando pegar atalhos, ficar dizendo que não vai fazer, que não vai entregar, que não vou... não precisa, porque os olhos não veem e o coração não sente. Isso aí não existe, entendeu? Porque o coração vai sentir sim, seja no seu bolso, seja na sua capacidade de crescimento. Todo mundo abre uma empresa, não é pensando na empresa temporariamente, a gente abre para ela dar certo, para ela crescer, né? O negócio acontecer, literalmente. Quando eu falo em saúde e segurança do trabalho, eu sinto que, principalmente na nossa região, é algo que ainda é muito negligenciado. Eu tô errada? Não. Eu gostaria de fazer só um comentário sobre o que tu comentou antes. Patrick, recebi uma multa, não vou pagar, qual é a consequência disso? Aí a gente volta a lembrar sobre a questão do Gov. Porque antigamente, quando era separado, de fato, isso ficava um problema no E-Social. Sim. Hoje, eu não paguei a multa ela já está integrada junto com a Receita Federal, que já está integrado junto ao Simples, que já está junto integrada à emissão de nota fiscal e ao Alvará. Então, a partir do momento que tu não paga aquilo ali, primeiro, tu é desenquadrado do Simples Nacional e aí caça o registro. Tu não consegue emitir nota fiscal, tu não consegue emitir o Alvará e tua empresa fica travada burocraticamente. Então, travar vai ser bem mais rápido por questão do Gov, que está vinculado ao E-Social. Então, só para mostrar como é que isso se segue, a consequência ali.
de não pagar, de estar vinculado, trava o CNPJ, fica inadimplente, realmente tu acaba embargando a empresa nesse sentido. E aí uma empresa que poderia crescer acaba retraindo, enfim. E a gente tem muitos casos desses, né? Por isso que eu falei que eu acredito que eu ainda vejo isso, né? Saúde e segurança do trabalho na nossa região, né? Hoje eu tenho oportunidade de estar em contato com outros empresários de outros estados e sinto assim que existe uma atenção. Você não precisa, gente, acredite se quiser, você não precisa fazer esforço para vender assessoria de vou botar a sua empresa nas conformidades do E-Social em outros estados. Por quê? Porque o pessoal já é extremamente consciente, já sabe que tem que fazer. Isso é tirar pedido, eu nem digo que isso é venda. Tira pedido por quê? Porque sabe, é necessário, é obrigatório. E as empresas procuram o serviço. Na nossa região, eu sinto que é um pouco negligenciado. Estou errada? Não. Hoje vocês têm essas. Quais são os casos assim mais icônicos que vocês já chegaram para apresentar e o cara falar: isso aí é besteira, existe isso? Tá, acho que eu posso falar um pouco sobre algumas clínicas de medicina do trabalho, assim, não todas, mas que quando o colaborador vai lá para ele fazer o exame e o médico pergunta para ele, ó, tá bem? Consegue trabalhar? Consigo. Então tá bom, tá apto. Vai lá e trabalha. Né? Não tem aquele acompanhamento de perto. Algo que a gente vai estar fazendo nesse ano de 2024 para Ramos de Engenharia é ter uma enfermeira do trabalho para estar fazendo esses exames juntamente com o médico, entendeu? Entendi. Então o médico ele vai ali avaliar e a enfermeira vai acompanhar de perto. Então a gente vai levar para as fábricas, para os clientes, para verificar se aquele colaborador ele está bem, se ele está conseguindo trabalhar, se ele está com algum problema, e aí ela vai medicar, entendeu? Então e é algo até que não trazer ocorre muito bem essa aqui. consciência pro empreendedor, né? A gente, como empreendedor, acha que não, isso aí é frescura, isso aí vai dar mais, em vez de estar me ajudando, tá atrapalhando, muito pelo contrário, porque você vai ter um técnico, uma pessoa técnica para dizer e te privar de problemas depois, porque existem os tais processos do trabalho aí, não por conta, por falta de negligência mesmo, né? Sim. E ter uma pessoa técnica te ajuda, te resguarda. Quanto maior a empresa mais é a verdade. Então a gente tem que falar a real, né? Quanto maior a empresa mais frágil ela é diante do sistema trabalhista. Mais exposta ela é, entendeu? Então ter pessoas... Não, olha, seu juiz está aqui, ó. Eu tive uma enfermeira do trabalho, técnica, que laudou que ele podia trabalhar. É uma forma de resguardar, porque o empreendedor ele sempre olha pelo lado, né? Não sempre, mas via de regra, tá? Pelo lado do gasto, do custo, do desnecessário. Mas e se a gente olhar pelo outro lado? Né? E se de fato acontecer uma ação trabalhista e você não tiver laudado? E se de fato acontecer um problema e você não tiver respaldado? É isso que a enfermeira do trabalho faz, né? Exatamente. Até mesmo sobre a brecha lá, né, da NR1. Ah, eu sou isento, não preciso fazer o programa. Tá, e como é que esse colaborador está trabalhando? Ele está usando EPI? Qual é a criticidade da atividade que ele está desempenhando? Né? Isso não vai isentar ele de processo trabalhista, o empresário, entendeu? Sim. Então, tem que estar ali de perto mesmo com a consultoria, entendendo como estão as condições ambientais de trabalho. Eu vejo também muito, Fernanda, realmente sobre o nível de conscientização. Então, porque assim, quando a gente costuma muito falar muito mal do empresário, porque ele vê muito pelo custo. E eu não vejo isso que é só pelo custo, porque, por exemplo, eu tenho 9 anos trabalhando na parte ambiental, eu já falei com infinitas pessoas e nunca ninguém me falou o seguinte: Patrick, hoje eu acordei com a vontade de destruir a natureza. Hoje eu acordei com a vontade de acabar com o planeta. Não, ninguém tem. Eu quero acabar com o planeta. Não, ninguém quer isso. Mas assim, a falta de informação que, por exemplo, ao cuidar do meio ambiente, eu melhoro os meus processos e eu diminuo o custo, faz com que ele, não vou pagar essa taxa. Não vou pagar aquilo. Quando eu tô falando de SST, meu irmão, eu sou empresário. O que eu mais quero é que os meus colaboradores nunca adoeçam, não sofram um acidente, vivam para sempre, fiquem bem. É o que eu quero. Sim. A falta de informação faz com que eu não coloque um EPI. Não porque eu tô querendo economizar dinheiro. Não, mas é porque eu não sei se tem um EPI certo, qual é a função, qual é a qualidade de vida, ele vai trabalhar melhor. Eu não tenho essa orientação. Então, esse ponto eu acho muito interessante, que a gente vem trazendo isso para o cliente. É importante, é social, tem multa, tem uma questão legal? Tem. Mas qual é o impacto da tua produção
quando você tem todos os seus colaboradores equipados, seguros, ninguém morre, ninguém sofre um acidente. Porque assim, agora a multa aí do E-Social é alta. E se um colaborador morrer dentro da tua empresa? Qual é o impacto disso? Não só financeiramente falando, entendeu? Então, assim, quando o cliente ele consegue verificar que isso não é custo e que isso está diretamente vinculado ao que ele quer, que é o bem da empresa, essa absorção fica mais fácil. Então, por exemplo, eu tinha um cliente, e aí volto a falar que a falta de informação faz com que às vezes a gente erre, porque a gente não sabe a parte técnica. Teve um cliente que isso me marcou muito logo no começo. Ele era um senhor, ele gostava muito de cuidar do meio ambiente, ele gostava de... Aí eu fui lá na fábrica dele, ele me mostrando tudo que estava funcionando, de maneira errada, mas funcionando assim com aquela vontade. Aí eu cheguei e perguntei pra ele, tá, meu irmão, mas aonde é que tu... O que tu faz com o teu resíduo? Ele falou, Patrick, agora tu vai gostar. Minha empresa não gera resíduo, não. Eu olhei pra ele, como não, meu irmão? Vem aqui. Aí a gente adentrou pra dentro de um terreno, mato. Quando chega lá, tem um quadrado grande de um cimento, um concreto top. Ele falou assim, e cinza? Patrick, é muito simples. Aqui na minha empresa não gera resíduo, não. Tudo que gera, eu jogo aqui, taco fogo, queima, não tem resíduo. Putz, e ele falou aquilo com uma felicidade tão grande, que aí eu, infelizmente, falei, meu irmão, para de fazer isso, pelo amor de Deus, porque queimar resíduo de forma descontrolada é crime ambiental. Se o teu vizinho falar pra cima, isso é interditado. Pô, eu não sabia, e como é que eu vou fazer? Não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar todo esse teu resíduo, separar e vender. Eu vou ganhar dinheiro com o meu resíduo? Então assim, só pra que a gente entenda que ele fazia sim algo errado. Mas sem a consciência que tava o errado, entendeu? Querendo acertar. Então, muitas das vezes, o que o cliente, o que o empresário ele precisa é só entender que, assim, cuidar da segurança e a saúde do colaborador é o que ele mais quer da vida. Tu não contrata um colaborador... Caramba, eu espero que esse bicho fique doente. Não! Claro que não! É verdade. E foi uma coisa que vocês fizeram até no Guará, né? A Ramos, ela hoje tá no Guará. E a gente já passou a ganhar dinheiro com os resíduos que era produzido, e era uma coisa que a gente não sabia, o que foi bacana foi que a gente começou a partir desse dinheiro que a gente passou a ganhar com os resíduos que a gente produz, a gente conseguiu dar metas para os funcionários e eles passaram a ganhar um extra ali com esses resíduos, né? A galera da manutenção e do pessoal da limpeza em si. E era um setor que não tinha perspectiva, não tem como dar uma perspectiva de comissionamento, pelo menos a gente não via isso, né? Você vê como às vezes a mente é fechada. E aí a gente começou a ver a partir da ideia da coleta ali, de separar o lixo, de separar o que dá para vender, o que não dá para vender. E isso dá uns 2 mil e poucos reais pra gente lá. Sim. De venda de material. É muito bacana. Isso aí foi uma virada de chave que a gente teve. Hoje, o serviço, né? Vamos pensar nesse fornecimento de serviços que a Ramos hoje faz. Se eu tivesse que elencar os principais 5 categorias de serviço aí, desde a principal ali, a top, a high ticket ali, seria qual essa principal? O primeiro que a gente vai ter ali se chama acompanhamento ambiental do plano integração ambiental. Nele, a gente integra toda a metodologia da Ramos, então aí a empresa ela começa a ter um ramo, um colaborador Ramos dentro da empresa dele. E para resolver, para gerir e para terceirizar todo esse setor. Então, aqui, nessa parte aí, você vai ter acesso a os melhores consultores, uma resposta muito mais rápida, atender desde quando nasce o problema. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai descendo de plano, existe um delay. Minha estação quebrou. Deixa eu ligar pro Patrick, o Patrick vai vir e vai arrumar. No integração, não. Estação quebrou, um ramo já tá lá, já vai resolver. Ele já fica fixo dentro da empresa. Ele já fica fixo dentro da empresa. E isso é para empresas a partir de quantos colaboradores? Que tipo de serviço? Esse é um tipo de demanda que eu só vou ter em empresas grandes. Então, a partir ali de 100, 150 colaboradores, principalmente aquilo que o Danilo comentou sobre potencialmente poluidor, que gera resíduo, que gera efluente, que realmente gera um impacto direto na natureza. Então, esse vai ser o nosso maior plano e nosso melhor serviço, o serviço mais completo. Certo. Após esse, o que mais que a gente tem aí? Irmão desse, que está do lado, eu vou ter isso para SST. Então, a mesma coisa que a gente faz para o ambiental, e aí eu vou ter pareado SST.
E aí, SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Só Exa- fala que às vezes as pessoas Sim. ficam perdidas. Que é o isso? costume, é, né? é o Supremo Tribunal? Ok, então, depois dos acompanhamentos aí... Depois entra. dos acompanhamentos ambientais, a gente tem um plano prêmio ali de saúde e segurança do trabalho. Não, vamos ter as mesmas dimensões. Então, Certo. por exemplo, saúde e segurança do trabalho, eu posso ter uma integração, eu posso ter um master, que eu vou ter mais tempo de entrega, eu posso ter um prêmio e eu posso ter um VIP. Como também eu posso ter o que a gente chama de quero me legalizar, que é que tu paga a Ramos um valor anual e eu te legalizo por completo durante aquele ano. Eu não começo a trabalhar a consciência ambiental, eu trabalho a parte de legalização ambiental. E depois a gente vem para os serviços avulsos. Aí, serviços avulsos, vou ter PGR, LTCAT e PCMSO, que é o que está mais saindo da parte de SST. Certo. Depois eu venho licenciamento. Depois eu chego na parte de águas, que é outorga. Outorga de lançamento, outorga de recursos hídricos, outorga para barragem, outorga para obras, outorga para poço, outorga de lançamento. E por fim, a gente vai para a parte rural. Licenciamento rural, o memorial descritivo, o inventário florestal e toda essa Vocês parte. fazem isso? Inclusive, estou precisando. Estou com a terra aí que preciso legalizar ela. Lá pra Tailândia, resolve? A gente atende demais Tailândia. E até porque tá muito em alto o agro lá, né? Lá Tá é. muito em alto. E eu tô querendo legalizar justamente pra isso, pra poder começar uns negócios de soja. Então pronto. A mulher agora quer ser do agro, olha só. Ela. A agra é tudo. Ixi, Agro é com top. certeza, agro é top. Mas nesse momento, nós estamos assim, o que está mais saindo, o que está mais em alta e em maior procura até pelas pequenas empresas aí, é essa questão do serviço de SST, que é PGR, LTCAT, PCMSO, que está no auge porque nós temos um prazo, correto? Correto. Que é até dia 31 aí de janeiro, Sim, nosso sim, sim. prazo para poder fazer esse envio. E a maioria das empresas acha que isso é responsabilidade de quem? Da contabilidade. E é responsabilidade da contabilidade? Não. Não é responsabilidade da Não. contabilidade. Na verdade, as contabilidades vêm até vocês, né? Isso. A contabilidade vem até nós para a gente fazer a parte de SST. Dentro do E-Social, a gente vai ter os eventos, né? Certo. Então, S2220, S2210, S2240. Então, vou estar tratando ali somente sobre essa parte de SST. Envio de CAT, envio de monitoramento de saúde, envio de condições ambientais de trabalho, tá? Onde ela vai entrar, a contabilidade vai entrar, é na parte contábil, tá? O E-Social, ele vincula até mesmo isso. Então, essa parte de SST eles não gostam de se envolver, então eles sempre procuram a gente, que é onde vai ter a parte tem uma técnica. parte técnica que eles também nem são capacitados para desenvolver, né? Isso. No início desse boom do E-Social, muita contabilidade teve problema com isso, né? De pegar e ter a autonomia de fazer o SST. Então deu problema e é onde a gente já até trabalhou resolvendo esse problema que ocorreu. Sim. Né? Então fica Existe. cada um no seu quadrado. Né? Dentro disso, o ponto que tu perguntou, existe a questão de qualificação e quantificação de riscos. E aí, isso é nada de contabilidade. Isso é totalmente da parte de engenharia, saúde e segurança do trabalho, que é quantificar isso. Aonde há uma interseção entre contabilidade, é porque a contabilidade, ela faz um envio dentro do E-Social sobre folha. Foi contratado o João, então ela faz o envio, ok? Algumas contabilidades, ela até sabe fazer o envio da informação. Só que ela não é a capacidade, ela não tem o know-how de falar assim, isso aqui é risco 1, isso aqui é risco 2, isso aqui é pouco perigoso. Até porque ela não tem, como eu disse, esse laudo técnico para poder declarar isso, né? Exato. Porque muita gente, até depois dessa live, vai procurar as contabilidades, porque associa quem faz os meus lançamentos no E-Social? É a minha contadora. Então, já vou procurar ela, para ela já me botar por dentro aí, porque eu vou ser multado. O pessoal da Ramos está dizendo que eu vou ser multado se eu não colocar. Mas a contabilidade não faz isso. Inclusive, vocês têm muitas parcerias com contabilidade, Sim. não é? Como é que funciona essas parcerias de vocês? Pode falar. Puxa aí, Danilão. Puxa aí, Danilo, quero Vamos. ouvir sua voz. Tá, sobre parcerias com contabilidades, né? Parceiros no sentido de que eles faturam por comissão. No caso, assim, eles têm os próprios clientes deles, tá? E eles indicam pra gente, a gente faz toda a parte de SST, garante a segurança tanto na elaboração dos programas quanto no envio pro E-Social, tá? E eles faturam 10% daquilo que a gente fecha, tá? Que loucura. Então quer Existem- dizer que o cara
ele bota o cliente dele em conformidade junto com vocês Sim. e ainda consegue um valor de comissão por ter feito essa indicação. Exato. Sempre falo para vocês, gente, a melhor coisa que existe é o tal do marketing de indicação. ele Porque a tem um indicação tem... Qual é o plus? Ele ganha para a carteira dele de clientes uma consultoria gratuita para tudo. Então, por exemplo, não é que a gente só quer vender. Entendi. Ah, Patrick, é que meu cliente está com dúvida. A gente tira todas as dúvidas. Ah, mas o cliente não fechou. Massa. Eu tenho um ponto que me realiza muito enquanto consultor, é ser consultado. Nossa, eu venço na vida quando um cliente meu liga e ele quer uma consulta. Ei, Patrick, eu tô querendo aqui derrubar essa castanheira. Eu posso derrubar? Não, meu irmão, mas por que não tem isso? Pô, ainda bem que eu te liguei, porque eu já ia comprar uma motosserra. Então, assim... Me alimenta. O já tava ligado aqui, já tava... na raiz, nos ramos. Nos ramos. Então, o contador, ele ganha muito isso, porque, assim, é muita dúvida técnica e a gente entra exatamente nesse suporte. Então, nossa porta de entrada é, ei, tu não quer oferecer uma consultoria qualificada e gratuita para toda a tua carteira de clientes? Se fechar, bem. Mas a nossa ideia principal é difundir e divulgar essa informação. Eu acho que quanto maior for o nível de consciência de modo geral, mais fácil fica eu vender o meu serviço. Então, também não é só venda. Eu não quero só vender. Não, eu quero conscientizar, eu quero caminhar para isso. Então, Cara, você que é contador, contadora, quer agregar valor ao seu serviço, já faz parceria com a Ramos, porque além de você ganhar os seus 10% de comissão pelo simples fato de indicar, ainda tem um valor agregado aí enorme consultoria da Ramos gratuita. Gratuita entre aspas, porque eles vão pagar para você para eles darem consultoria pro seu cliente. Você vai ganhar, receber para Exatamente. poder receber uma consultoria. Olha que gratuita loucura. entre aspas. É assim que a gente muda o mundo. Sim, é assim que a gente É muda o assim mundo. que a gente muda o mundo. Aí a gente tá atingindo exatamente o nosso propósito. Enquanto você fala, e eu sou muito real, sabe? Assim, eu sou muito verdadeira nas coisas. E quando você falava aqui, Patrick, e enquanto nós estamos tendo essa conversa, gente, a minha cabeça tá assim, ó, borbulhando de ideias, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de me agregar a boas ideias, a boas causas. E eu já comecei a pensar, mano, em evento, em plataforma de orientação, porque isso aqui é uma coisa que a gente não tem. E olha que louco, é a primeira vez que vocês gravam uma live, é a primeira vez que vocês vêm assim para falar para pessoas e como vocês têm conteúdo. É uma coisa absurda, assim, como vocês conseguem passar isso de uma forma que qualquer leigo que tá aqui do outro lado consegue entender, sabe? Não é uma coisa... Porque tem o techniquez da vida que as pessoas tentam ganhar status mostrando o quão difícil é fazer o meu trabalho. Mas tem aquela velha premissa, né? De quanto mais fácil eu mostro que o meu trabalho é, né? Eu falo, quanto mais fácil você acha que o meu trabalho é, porque eu sei fazer ele muito bem. E a sensação que eu tenho é exatamente essa, que vocês deixam as coisas tão fluídas, tão fáceis, que a sensação que me passa é, cara, esses caras são bons pra caralho. Eles são muito bons e outras pessoas precisam ouvir isso. Outras pessoas precisam ter essa consciência, porque como você falou, nenhum empresário acorda e falando, vou destruir o ambiente. Ele não tem orientação. Sim. Quais são os maiores casos assim, de sucesso que vocês têm dentro desse benefício? Pessoas que mudaram mesmo isso, além de entrar em conformidade, porque a gente está falando muito sobre conformidade, não pagar multa e tudo mais. Mas, além disso, quais são os benefícios para o empreendedor? Além de vocês falarem alguns benefícios para o empregado, né? A Fernanda até conseguiu pagar comissão para a equipe lá que fizer todo o acúmulo dos a gente começou do acúmulo de resíduos do Guará. Resíduos, né? Exatamente. E pro empregador, pro empresário, quais são os benefícios? Pega um case assim mesmo. Pega um caso que tu pega assim, e fala assim, olha, esse cara foi resistente, mas depois que ele colocou, fez tudo direitinho, ele hoje tá em tal patamar. Pode mencionar o nome, não tem problema. Ótimo. Vou deixar o Danilo dar esse exemplo, mas eu queria só tirar mais um ponto de curiosidade. Tira aí, pode falar. Que foi o que tu informou. Que era sobre a questão de até onde vai a contabilidade, o que é. Um ponto que é muito interessante, pessoal. Elaboração do PGR, LTCAT e PCMSO, são documentos técnicos. Isso quem faz é o engenheiro de segurança do trabalho. Só que a gente se estende até o envio do E-Social. O que aconteceu muito do ano passado e a gente resolveu muito esse problema. O cliente chegava com a gente, falava assim, eu quero o PGR, o LTCAT e o PCMSO. Ok, a gente fazia o PGR, LTCAT e o PCMSO. E entregava para o cliente.
Aí o cliente pegava aquele papel, chegava lá na contabilidade e falou assim, ó, tá aqui, o PGR Tá feito. tá feito. Tá feito. Mas não tá enviado, não tá no E-Social, não tá no Gov. Ou seja, ele não fez nada. Ficou inadimplente. Aí depois chega a multa e a gente, não, é porque falta o envio. Então só para que tenha esse entendimento que tem a elaboração e tem o envio. Hoje, a gente já tá atendendo toda a cadeia. Obviamente que eu sou muito de atender aquilo que o cliente quer. O cliente quer isso impresso, ele vai receber impresso. Ele quer só o projeto, ele quer só o projeto. Mas eu explico toda a jornada. Meu irmão, tem que fazer, vai ter impresso, tem que guardar, tu tem que enviar as informações. E aí esse ponto. A contabilidade, tem algumas contabilidades específicas que ela até consegue lançar as informações. Mas não é praxe delas lançar. Quem faz o lançamento disso somos nós. Pouco vai adiantar você, empresário, só ter o PGR. A gente já tem, por exemplo, clientes, situações que ele pega e fala assim, não, eu tô muito certo. Já tem 5 anos que eu tô fazendo o PGR LTCAT. Aí a gente consulta o E-Social, ele nunca enviou. Ele vem fazendo? Vem. Mas fazer sem enviar é a mesma coisa de não fazer, porque pro governo você continua inadimplente. Então esse ponto de destaque... De destaque que é importante, né? No direito a gente tinha um negócio que é o que não está nos autos, não está no mundo. E eu acredito que é mais ou menos o que não está no E-Social, não está no mundo. Não adianta só mandar fazer e entregar na mão do contador, porque o contador também não coloca lá no E-Social. Mas me conte a história aí. Eu queria ouvir o exemplo das mudanças lá no frango regional. Que quando a gente entrou, o frango regional, ele era muito... Ele estava muito no comecinho e das evoluções que a gente já vem fazendo de conscientização, de uniforme, de formalizar a empresa. Eu gosto da história do frango regional, que ele trata muito essa parte de SST, desde a construção e o relacionamento. E aí é interessante a gente destacar também sobre a construção do relacionamento. Nossa, é muito bom crescer, mas melhor é crescer junto. Ver o nosso cliente crescer é massa demais. E falar assim, eu fiz parte daquilo. Eu gosto disso também. Eu também gosto. Foi um tipo de cliente que a gente fechou o ambiental, né? Então ele precisava ali de um suporte para obtenção de licenças, CAR, ele não tinha, né? Tinha contratado outra consultoria e sempre fica aquele serviço pela metade. Tá? Não chega igual, no final. Eu trabalho muito com dentista, né, com o Telmo, e o Telmo sempre fala assim, que os melhores pacientes dele são aqueles que um outro dentista fez uma besteira, cobrando menos, olha, ele cobrou menos, e agora você vai ter que pagar o que ele fez e o mais caro, que é o que eu faço para consertar, consertar erro, às vezes é mais caro do que ir direto com quem é bom, né? E aí foi muito um fechamento, assim, de confiança, uma oportunidade que eles deram pra gente. A gente conseguiu obter as licenças ambientais dele e fechou o contrato de segurança do trabalho também. E aí onde a gente se deparou que lá eles possuem 4 matrículas 6, um CNPJ, assim, é uma gama de colaboradores que precisam dessa atenção. E assim, não tinha uniforme, então a gente trata também sobre montar um modelo legal para eles, do que precisa o granjeiro, qual o tipo de EPI que ele precisa utilizar, qual o tipo de uniforme dele. Então, toda essa mudança a gente fez com eles e foi bem legal. Outro exemplo que eu gosto de... Quantas pessoas vocês têm na equipe de vocês? Porque o trem aí é brabo, viu? É outro diferencial do escritório. É outro diferencial. A gente trabalha sobre um tipo de metodologia que se chama metodologia ágil. E a gente vive alta performance. Então, a nossa equipe, por incrível que pareça, ela é muito reduzida. Hoje, a gente somos 9 pessoas no total. E assim, e o impacto... já é bastante gente, tá? Já é bastante gente, e quando a gente compara o impacto disso, aí é que se torna pequeno. Então, por exemplo, hoje, o 70% do açaí que é comercializado no mundo é licenciado pela Ramos Engenharia. Olha só que dado incrível. 9 pessoas, sendo um corpo técnico de 5 técnicos, consegue gerir com folga mais de 41 setores ambientais de maneira contínua, junto com os 10 setores de SST, junto com fazer serviços avulsos. Então, o nosso impacto é no resultado e não no tamanho. Eu acho que assim... E a Ramos, ela sempre foi dessa premissa. Ela nasceu não necessariamente para ser grande, ela nasceu para ser grandiosa. A gente gosta de entregar impacto. De cases aí da parte ambiental, que a gente tem também Depois tu volta com o segundo exemplo. Tá ótimo. Da parte ambiental, eu tenho um cliente, que ele foi o meu primeiro cliente. Eu cheguei com ele, eu fiz essa proposta doida dos 45 serviços. Aí ele olhou dentro do meu olho e falou assim... Tu consegue entregar?
Falou, é exatamente isso. Tu consegue entregar? Eu olhei assim, olhei, consigo. Aí então bora, vou confiar em tu. Já é o meu cliente há 9 anos. Hoje, ele é a maior fábrica de açaí no mundo. Ele está em 6 continentes. Ele é uma referência na questão de sustentabilidade. Ano passado, por exemplo, ele recebeu uma pessoa que veio lá de São Paulo para visitar a estrutura dele. E foi a primeira vez que a pessoa não foi para conhecer a fábrica. A pessoa foi só e exclusivamente para conhecer a área externa dele, que é a parte ambiental. Ele tem um posicionamento tão forte que a pessoa ficou curiosa. Não, ei, mas espera aí, como é que é o teu sistema de tratamento? Como é que é o teu resíduo? Mano. Lá, ele tem um SAFs, Fernanda. É uma pessoa incrível. E eu tô falando da Xingu, tô falando do seu Uberlândio, que é um empresário ímpar também, muito visionário. O seu Uberlândio, e ele vem crescendo cada vez mais nesse desejo do cuidar, porque obviamente ele entende que isso volta para ele, tá? Ele chegou em um seguinte consenso. E Patrick, eu tenho muita área verde. Eu queria plantar alguma coisa. A gente sempre chega com as ideias muito loucas e ótimo, ele aceita. Eu falei assim, seu Uberlândio, por que a gente não faz um SAFs? O que é o SAFs? Sistema agroflorestal. São sistemas compactos, altamente sustentáveis, 100% orgânicos, com alto adensamento de vegetação. Então, em uma área pequena, eu planto várias coisas. Lá a gente já plantou milho, mandioca, macaxeira, tomate, banana. Patrick, e para onde é que está indo isso? 100% do que é produzido é doado para os colaboradores. O nível de engajamento, hoje ele já existe um termo chamado xinguzeiro. Eu acho que esse impacto que a gente está falando é quando a gente consegue criar algo de pertencimento. A gente vê os colaboradores engajados com a marca. Eles querem pertencer daquilo. Tipo assim, não é uma questão de dinheiro, só dinheiro. Não. Mas que diabo de empresa é essa que fica dando comida de graça pra gente? Tipo, sim, sabe, e entendeu? É uma forma de causar impacto. Eu acho que o propósito das empresas é esse. Eu tive a oportunidade de visitar, eu sou muito curiosa, eu vou em muitas empresas, porque eu gosto de ver, né? Eu gosto de ver como é que as coisas acontecem, e isso também me constrói muito, o meu know-how, minha visão de mundo. E recentemente eu tive no iFood. Né, em algumas empresas grandes lá em São Paulo, iFood, Mercado Livre. E no iFood, especificamente, eles têm um projeto muito similar. É um projeto... eu não sabia que era um projeto que engenheiros florestais faziam, mas é um projeto onde, quando eles estão, né, estressados, porque é um trabalho estressante, que eles ficam ali o tempo todo, a gente acha, trabalha no ar-condicionado, programando, tem uma hora que seu cérebro dá uma bugada. Eu digo isso porque tem dias que a gente trabalha cérebro o quê? De geleca. A gente chama de cérebro de geleca lá na agência. Que a gente trabalha 14 horas olhando para código, olhando para arte, para estratégia, aquilo cansa. E eles criaram eles têm um prédio de 6 andares, no terraço do prédio, que é enorme, gigantesco, eles criaram uma área verde, agora que eu estou entendendo que é SAFs o nome, né? Vai depender do modelo de área verde. Não, mas lá é produzido tudo, tomate, horta, tem banana, tudo, tem morango, tem, sim, como se fosse uma estufa gigantesca. E tudo que é produzido é doado também para os funcionários. Os funcionários, na hora de estresse, sobem para lá para poder fazer, plantar, ter aquele contato com a terra, porque imagina, São Paulo é selva de pedra, né? Sim. Então, você tem pouquíssimo contato com a natureza. E eles sobem para poder estar lá nesse momento de natureza mesmo. Eu lá dentro, eu pensei assim, a sensação que eu tinha é que eu não estava em São Paulo, estava dentro de dessas vilas agro e tal. E esse tipo de projeto impacta num nível de consciência do funcionário, de consciência de outros empresários, porque nós fomos lá no iFood, não foi para entender o código de criação deles, de entrega, a logística, não foi isso. Eu fui para conhecer a estrutura da empresa, porque eu achei tão incrível como eles tinham um nível de engajamento com os funcionários, que eu fui para conhecer como funcionava o RH, como é que funcionava a distribuição de funcionários, e não foi pelo que eles vendem, mas pelo que eles fazem, né? Hoje, no Guará, por exemplo, a gente recebe pessoal de universidade, estudantes, outras empresas para entender a nossa estrutura também. Vocês mesmos foi um que foi lá comigo, porque na parte de marketing, né?
para entender como é que a gente faz a loucura que a gente faz lá, porque a gente faz um negócio também com equipe pequena, num nível de impacto gigantesco, mas que não deixa um legado nesse nível aí, que é ambiental, porque eu tô cuidando, não é de agora, eu tô cuidando do futuro e de tudo. E aí você vê que é um senhor, né? Quantos anos ele tem, mais ou menos? Deve ter uns 46 anos. Não, então não é senhor não, mano. Ixi, quase minha idade. Não, mentira. Não, mas não é um senhor, uma pessoa, é um homem, mas já... Porque a gente tem aquela velha... cultura de que quando a pessoa é mais velha, ela é menos engajada aos projetos ambientais, projetos que perpetuam a marca, né? Acha que o negócio é só operação e não é só operação, né? Inclusive, as grandes empresas investem aí 78% dos seus budgets em marketing e estrutura de engajamento com os funcionários e ideias que podem deixar legados da empresa. Então, eu receber esse tipo, eu inclusive quero visitá-lo agora. Ah, vai ser um prazer. Eu quero, me leva lá que eu quero fazer, eu quero ter este momento lá dentro, porque isso é muito bacana, muito legal mesmo. A ideia, o sonho dele lá na empresa é criar uma experiência amazônica literal. Então, por exemplo, hoje o que há de mais tecnológico e moderno sobre processamento de açaí, então, por exemplo, ele é a empresa do Pará que tem a maior licença ambiental para processar açaí. É cerca de 270 mil toneladas por dia de produção que ele faz. Então, o que há de mais tecnológico e moderno na produção tem ali dentro do pátio fabril dele. E ele sonha do seguinte: Patrick, eu quero receber o meu cliente e eu quero... E ele, sim, ele tem a preocupação. Ei, essa polpa aí é produzida como? Tem bactéria, não tem? Quais são os procedimentos? Ok. Mas eu quero mostrar para ele de onde o açaí vem, que é do Ribeirinho. E ele tem uma área de conservação muito grande. Então ele tá conservando, ele tá aumentando a biodiversidade. Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter enriquecimento de lá. Vai plantar mais árvores para ter uma maior biodiversidade. E a ideia é, primeiro, o cliente entra na fábrica, olha toda a estrutura, conhece, fala assim, tá, agora tu vai tomar o açaí que é coletado aqui, feito de maneira artesanal. Então, antigamente, poucas pessoas vão conhecer, mas existe um negócio de palha, que antigamente era batedor de açaí chamado piti, que vai ser batido lá. Então, a empresa, ele entra na fábrica, ele vê o mais moderno. Depois ele sai, ele faz um tour por toda a área verde e ele termina lá no fundo em um chalezinho tomando o açaí que o próprio Incrível, mano. Que o próprio cliente conseguiu bater, de ter essa experiência lá. Então, assim, por isso que eu falo, toda boa história tem que ter um sonho. E ele é esse tipo de gente que ele tem um sonho muito claro, muito ambicioso, sempre foi muito... Patrick, eu quero ser a maior fábrica de açaí da parte ambiental. Não, eu quero me destacar. Não. Então, assim, ele sempre nos traz uns objetivos muito grandes, ele nos permite sonhar de forma muito louca. Ah, bora construir isso. Ah, bora construir aquilo. Bora. Então, ele é esse tipo de pessoa. Pra mim, seu Uberlândia, eu sou fã do cara. Gente boa demais. E foi esse tipo de... Porque ninguém nasce grande, né, Patrick? Vocês não começaram... Vocês têm o que hoje de empresa? 9 anos? 9 anos? Quantos clientes mais ou menos já passaram aí pela mão de vocês? De passar, sim, de entrar e sair, bicho, acho que foi mais de 500 Chute de clientes atendidos. De 500 a 600 clientes, bem, acho que até mais. Não até contabilizar. Pois é. É muito avulso, tipo assim, avulso que a gente não consegue. Tem cliente que é só pra fazer o envio e passa. Ele vem, ele volta de novo. Porque tem esses clientes recorrentes, né? E hoje, assim, se a gente quiser ser seu cliente, o que é que faz? Nos ligue, entre em contato. Tá, aqui na descrição do vídeo vai estar o link do WhatsApp. Vai estar também a página do Instagram para vocês seguirem. Então, não esqueçam, sigam o perfil. Isso é importante. E outra também, sigam o canal da Ramos, né? Nós estamos aqui, isso é o canal. Acho que está começando um movimento legal. Estou aplicando aqui nesses dois a vontade de falar sobre o que eles fazem, porque às vezes a gente não fala sobre o que a gente faz, porque a gente não tem noção do impacto que a gente pode causar no mundo. E sigam o canal da Ramos, já curte esse vídeo, porque é importante também, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, e é de fato um conteúdo relevante que nós estamos falando aqui. Vai ser transmitido no Instagram também. Está sendo transmitido no Instagram, tudo bonitinho. Você que está assistindo aqui pelo Instagram, segue o perfil do YouTube, tá? Já clica lá para poder ser inscrito.
E é isso aí, não fica por fora, não deixa a tua empresa falir por bobagem. Por besteira, Por porque é besteira. Por não estar alinhado com a conformidade. Um dado importante é que a cada 100 empresas que abrem hoje no Brasil, coisa de 10 empresas sobrevivem mais do que um ano. E às vezes não é só porque o cara não foi um bom administrador, às vezes é porque ele não sabia de coisas técnicas que ele tinha que fazer, ficou multado e deu uma cagada grande, entendeu? Então assim, eu não sei qual é o seu caso, mas eu sei que você, se está assistindo até agora, no mínimo, ou gosta muito dos meninos, ou entende que vocês precisam ter uma noção maior do que a empresa de vocês precisa ter, né? Seja em conformidade com a E-Social, seja entender que segurança, saúde e segurança do trabalho não é um item opcional, é uma coisa obrigatória, e que você, se você não entendeu alguma das siglas que a gente falou aqui, PCMSO, LTCAT, se isso por acaso falou assim, eu não sei o que é isso, cara, então clica no link. Porque se tu não sabe o que é isso, você já está correndo o risco de não estar bem esse ano, porque é obrigatório, o prazo de envio é até o dia 31 agora de janeiro, e se você tem alguma dúvida, seja a dúvida pequenininha de será que eu estou em conformidade? Será que foi feito? Se esse será apareceu na sua mente, clica no link também. Os meninos não cobram para poder te explicar, para poder consultar. Só clica no link porque você pode estar correndo risco. E não queira correr risco, porque correr risco só corre quem não tem informação, né? Total. E aí dizem assim que quando a gente vê, a gente não desvê mais. Hoje, e essa aqui é só a de hoje, amanhã, e aí eu quero estender o convite para vocês. Nós vamos ser mais profundos. Eu vou te ensinar como é que vocês fazem, o que é, que sigla é essa. Se valeu a pena vocês chegarem até aqui, até agora, eu garanto, amanhã, eu sei que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, como diria Lulu Santos. Você espera alguma coisa de um sábado à noite? O que te espera somos nós. Então amanhã, mesmo horário, mesmo bate-canal, né? O pessoal os antigos, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, esteja aqui com a gente, porque uma coisa que eu posso te garantir, se você ficou em dúvida hoje, imagina o que a gente vai falar amanhã. Sim. Porque a gente vai entrar nas coisas mais técnicas, a gente vai entrar nas coisas mais pontuais. Vai ser uma live um pouco menor, a de amanhã, porque eu acredito que eu tenho que ser objetiva e vocês têm que saber o que vocês têm que fazer, né? Então, vai ser um pouco menor, mas a única coisa que eu te peço esteja aqui conosco. Se você ficou com alguma dúvida, os meninos estão prontos para te tirar qualquer dúvida, mesmo sendo sexta-feira. Já clica aí, já faz o seu cadastro, já espera na fila, porque tem uma fila de atendimento, né? Sim. Senão não dá para atender todo mundo, já que é obrigatório para todo mundo. Imagina se vocês também conseguirem atender todo mundo, aí é difícil. Então, já garante a sua vaga, já garante o seu momento de consultoria. Fernanda, quanto custa para eu tirar dúvida? Cara, custa o seu tempo e a possibilidade de você não ficar com multa, né? Eu acho que é isso. E alguma pontuação extra, meninos, pra gente dar um tchauzinho aqui pra galera? Eu só queria reforçar o convite de realmente entre em contato conosco. Eu acho que muito da história da Ramos, ela se consolida sobre, me dá uma oportunidade. Eu acho que eu valido muito isso que tu falou, Fernanda. Eu não tô aqui só para vender. Eu vou vender? Vou vender. Eu vendo. Mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é conscientizar. Então, assim, se você gostou do que a gente falou, da forma que a gente falou, no WhatsApp, pessoalmente, diariamente, sempre é isso. A gente preza muito por esse atendimento muito humanizado. Um ponto que eu valido muito com todos os colaboradores da cultura da empresa é que o cliente que nos liga, ele nos liga para estar feliz. E quando a gente não está feliz, a gente não atende. A gente não, é uma regra. Tá mal, não trabalha. Porque assim, o que a gente quer espalhar é felicidade. A gente quer alguém triste para falar, não, vai dar tudo certo. Não, vai dar bom. Não, tá tudo ótimo. Tu nunca vai me mandar uma mensagem. E aí, Patrick, tá tudo bem? E eu não responder, tá tudo ótimo. Eu só vou responder enquanto tá tudo ótimo. Se não tiver ótimo, eu não respondo. Eu já sei que quando eu te mandar mensagem e você não responder, já sabe, né? É que eu tô no time. E aí eu vou responder depois. Tá tudo ótimo. Liguei pro Danilo, o Danilo falou assim, Danilo, me atende porque o Patrick não tá me atendendo, ele tá estressado com alguma coisa. Ele deve estar estressado com alguma coisa. Mas é isso, eu vejo vocês amanhã, mesmo horário, não faltem. E já compartilha a live de hoje. E se você não assistiu a live desde o início, te aconselho, volta ela aí e assiste ela do início que vai valer a pena. Beijo, até amanhã.
Tchau.